Atitude Popular. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos. A partir de agora, pela Rádio e TV Atitude Popular, formamos a Rede Cearense de Comunicação Popular para a transmissão do programa Democracia no Ar, idealizado pelo Movimento Democracia Participativa, com apoio da AFBNB, Sintaf, Mova-se, Uchoa Advogados Associados, Sindicato dos Bancários, Sindojus, Adufse, Sindipetro Piauí, Ceará. Produção Paula Bandeira, locução técnica comigo, Jonathan Neto. Direção-geral da Rádio e TV Atitude Popular é do Souza Júnior. Está no ar para você o programa Democracia no Ar. Apresentação do jornalista Alberto Perdigão. Bom dia! Olá, muito bom dia! Muito bom dia, meu amigo, minha amiga, você que nos acompanha todas as manhãs aqui no programa Democracia no Ar, debate político com os pés no chão pela Rádio e TV Atitude Popular. Nós estamos em várias plataformas da internet, estamos também sendo transmitidos por emissoras de rádio conveniadas, mas eu quero dar um toque muito especial para você. Você pode acompanhar o programa ao vivo a cores pelo canal da Atitude Popular no YouTube e é muito fácil chegar no nosso canal. Você vai lá no YouTube, faz uma busca Atitude Popular. É logo o primeiro canal que aparece. Você faz o que você faz sempre, marca aquele botão de se inscrever, marca também o botão curtir. É muito importante que você curta o nosso canal, porque isso dá força, fortalece a nossa presença, a nossa participação no YouTube. É lá que a gente faz o bom debate, né? É lá que a gente disputa narrativas e faz um enfrentamento contra outros canais que estão defendendo outros valores que não são os valores progressistas. Estão defendendo o bolsonarismo, tá? A ultradireita, o neoliberalismo. Muito bem, é lá que a gente briga, é lá que a gente quer a sua força, que a gente quer a sua curtida, e eu agradeço demais. Olha só, o programa de hoje está trazendo um tema que abre a possibilidade da gente estabelecer uma série de discussões. A Semana em Defesa e Promoção da Educação Pública. Nós vamos ter essa semana, este ano, de 22 a 26, tá? Essa será a 25ª edição dessa mobilização, que é uma mobilização nacional, articulada, tocada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Muito legal a gente falar desse assunto, porque são muitos os itens que devem estar em pauta, que devem estar em discussão. O mais importante deles, talvez, seja a efetivação, vamos chamar assim, a aprovação, o acolhimento do Plano Nacional de Educação, do que foi discutido e acertado, proposto na Conferência Nacional de Educação. Então, está lá, a contribuição da sociedade está pronta. E o governo está pronto para acolher, para dar efetividade, transformar em lei, em políticas públicas? Essa é uma das questões que estão em pauta na Semana em Defesa e Promoção da Educação Pública. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é a Guelda Andrade. Ela é secretária de Política Educacional, tá, da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, nos atende muito gentilmente, falando direto de Cuiabá. E quem está com a gente também hoje, fazendo os comentários, as análises, me ajudando demais a fazer o programa, é a professora Sandra Helena. Bom, a gente começa sempre com uma audiodescrição, né, do apresentador, para você que não consegue me ver agora. Eu sou mestiço, eu tenho cabelo curto, cabelo preto, eu uso uma barba rala, já tenho alguns pelos brancos, e hoje eu estou vestindo uma camisa de pano, uma camisa de mangas compridas, elas estão enroladas até o meio do braço. É uma camisa branca, de listras fininhas, verticais, nas cores azul, cinza, laranja, uma camisa colorida. E estou usando também um boné de couro, um boné artesanal, na cor azul turquesa. Muito bem, para iniciar o programa de hoje, as manchetes do dia. Manchete do dia.
Primeiro, manchete do Brasil 247. Começa hoje o julgamento que pode levar Donald Trump à cadeia. O ex-presidente é acusado de comprar o silêncio da atriz pornô Stormy Daniels. Ele jura que é inocente, tá? Que não lhe cabe nenhuma das 34 acusações de crime que constam aí desse processo, desse julgamento. Ele se diz perseguido, tá, por democratas que não querem a candidatura dele à presidência dos Estados Unidos. Ele, Donald Trump, que é o único candidato até agora, e me parece que não haverá nenhuma mudança, dos republicanos. Muito bem, uma segunda notícia agora do Opera Mundi. Conselho de Segurança da ONU finaliza reunião sobre ataque do Irã a Israel, sem avanços. Bom, essas notícias da ONU, gente, a gente precisa entender o que é a ONU atualmente, não é? Por que ela não tem mais a força, a efetividade, a credibilidade que tinha na Guerra Fria? O mundo mudou, a ONU precisa mudar também. A governança global, que é um grande desafio, não é de hoje, tá? É um desafio que a ONU não consegue responder às questões que se impõem nesse desafio. Muito bem, o ataque do fim de semana do Irã contra Israel, tá, foi dizimado, tá? Os mísseis e os drones no longo percurso que teriam que fazer até o território de Israel foram todos derrubados, destruídos, né, à exceção de um artefato desses que caiu numa base militar. Uma pessoa ficou ferida e a base militar continua funcionando normalmente. Então, todo o prejuízo desse ataque, dessa retaliação do Irã a Israel, foi de pouca proporção. Pode que isso leve a Israel, que está decidindo nesta manhã o que fazer, pode que leve Israel a não dar uma resposta bélica ao Irã. Tá? Pode. Até porque Netanyahu está muito desgastado já em relação à guerra que mantém contra o Hamas. Vamos aguardar aí os próximos acontecimentos. Uma terceira manchete do Opera Mundi. A organização protesta nesta segunda contra a PEC que criminaliza o usuário de drogas. A proposta do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, quer tornar crime posse de qualquer quantidade de entorpecente. Muito bem, no segundo bloco a gente traz outras manchetes. Agora sim a gente entra no tema do dia, semana em defesa e promoção da educação pública. A 25ª semana, que começa no dia 22. Estamos recebendo a Guelda Andrade, ela é secretária de Política Educacional da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Seja muito bem-vindo, Guelda. Eu queria que você falasse um pouco desse momento da educação pública brasileira, tá? Se vocês estão fazendo uma semana em defesa, é porque está precisando dessa semana, né? Quais são as grandes questões que devem entrar no debate este ano? Veja bem, bom, primeiro, bom dia a todos e todas que nos ouvem, né? Vou também aqui fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos cacheados, grisalhos, uso um óculos quadrado com uma armação branca, uso uma camiseta alaranjada. E, bom, gente, essa semana já é uma tradição da CNTE desenvolver anualmente, no mês de abril, essa 20ª, esse ano, né, o ano de 2024, nós estamos na 25ª Semana Nacional de Defesa e Promoção da Educação Pública. Normalmente a gente traz os temas que estão em evidência e todos os desafios, mesmo porque a educação pública é um desafio cotidiano. E aí nós não estamos falando de qualquer educação pública, nós estamos falando da educação pública e gratuita, aquela que a gente defende e defende com muita força para que ela tenha qualidade, porque é a classe trabalhadora que depende dessa educação pública e gratuita. E neste ano, especialmente, a nossa defesa e toda a semana está centrada no documento final da Conferência Nacional Extraordinária de Educação, que iniciou em outubro do ano passado. E no ano passado nós conseguimos realizar a Conferência Estadual nos 27 estados, né, mais o Distrito Federal,
com mais de 4.000 etapas municipais. E a gente conseguiu finalizar no mês de, agora no mês de janeiro, final de janeiro, com a etapa nacional. Isso foi uma vitória muito grande, considerando o prazo, o período que nós tivemos aí, eu acho que a Sandra deve ter acompanhado, para essa mobilização e também no que tange recurso financeiro para a efetivação dessa discussão e desse debate. Foi um debate amplo, democrático, que acolheu as emendas e as propostas da população para essa conferência, e é a partir desse documento final é que nós vamos construir o nosso Plano Nacional de Educação e que o PL já deve estar chegando no Congresso Nacional. Nós sabemos do desafio gigante que nós temos aí com essa formatação que está o Congresso. Será um desafio muito grande, considerando, inclusive, já o movimento feito pela extrema-direita em relação à conferência, né? Que muitos e muitas não se deram o trabalho de ler o documento para saber do que se trata e saíram, assim, com alguns apontamentos extremamente esdrúxulos que, enfim, não vale a pena nem a gente trazer aqui. Mas o momento é de muita mobilização para que a gente dê publicidade para esse documento final, para que a gente consiga agregar o maior número de pessoas em torno dessa mobilização, para que a gente consiga garantir a aprovação do Plano Nacional de Educação o mais rápido possível. Porque sem plano nacional, nós não temos planos estaduais, não teremos planos municipais, e a gente não consegue garantir as mínimas condições para que a educação pública seja efetivada de fato. Sem Plano Nacional de Educação, nós não teremos financiamento. E sem financiamento, é impossível fazer educação, né? Nós não temos condições nenhuma, porque todo o movimento tudo que a gente pensa em fazer em relação à educação pública envolve financiamento. E aí é nesse plano que a gente vai dialogar e construir. E, para além disso, a gente garantiu um sistema nacional de educação, a aprovação de um sistema nacional. É nesse sistema que a gente vai garantir, efetivamente, a divisão de responsabilidades entre os entes federados. A gente vai pactuar, de fato, fazer um pacto federativo concreto e com divisão de tarefas, divisões concretas de papéis, para que a gente efetive, de fato, a educação pública, porque existe uma contradição muito grande, né? Os entes que menos arrecadam, que são os municípios, são os entes que ficam com a parte mais cara da educação pública. Então, existe uma dificuldade muito grande, existe uma desigualdade nesse pacto federativo. E a gente precisa deixar isso muito bem costurado e amarrado dentro desse Plano Nacional de Educação. Guelda Andrade, como é que funciona a tramitação disso? É possível que o plano seja rejeitado em alguns pontos, eu imagino, né? Quais são os pontos mais polêmicos ou mais difíceis de ter aprovação de um Congresso tão retrógrado, tão conservador? Assim, quais são os pontos mais delicados da proposta que vem da sociedade? Olha, nós temos, nesse momento, eu acho que um desafio muito grande. Primeiro é no que tange a questão do financiamento. O financiamento é sempre um ponto muito nevrálgico nessa discussão, né? Principalmente considerando o cenário que nós estamos vivendo, né? Eu acho que já tem aí todo um movimento da valorização profissional, do piso do profissional da educação básica, né? Então, assim, o financiamento é sempre polêmico, extremamente polêmico. Mas, para além disso, a gente tem a questão das diversidades. Quando a gente toca no ponto da diversidade, eles parece que viram uma chavinha na cabeça deles que a gente só está falando da diversidade sexual. A diversidade sexual é uma delas, né? Quando a gente fala em diversidade, é muito mais amplo. Nós estamos falando da diversidade de pessoas, de seres humanos, nós estamos falando das limitações de aprendizagem das crianças, nós estamos falando das deficiências físicas, nós estamos falando da diversidade de território, né, de espaço, nós estamos falando da diversidade de povo, né? Nós temos o povo quilombola, nós temos os indígenas, então cada um desses territórios tem uma demanda, uma necessidade, uma especificidade, e isso requer financiamento para que a gente atenda, porque não dá para tratar os desiguais com igualdade, considerando que eles têm uma demanda para além daquilo que é a necessidade de outras pessoas, de outros povos, né? Então, quando a gente fala, então está sempre articulada essa questão da diversidade
e com o olhar para o financiamento, considerando que a diversidade, quando a gente fala em diversidade, a gente não está, ela não se resume apenas na diversidade sexual, e sim na diversidade, as especificidades de cada povo e de cada território. Muito bem, esta é a Guelda Andrade, ela é secretária de Política Educacional da Conferência ou da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Hoje com a gente aqui no Democracia no Ar, comentando sobre a realização da Semana em Defesa e Promoção da Educação Pública. Essa semana vai acontecer no país inteiro, em todos os estados, de 22 a 26 deste mês, numa promoção da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Agora sim, vamos ao comentário de Sandra Helena. Muito obrigado por ter vindo, Sandra. Olá, bom dia a todos e todas, salve, bem-vinda, Guelda. Obrigada. Bom dia, Alberto e Jonathan, e a todos e todas que nos ouvem, veem, assistem, né? Torcendo ainda, sem esquecer a elucidação final do caso Marielle, que a gente feche, conclua essa página. Pedi durante muito tempo aqui, em todas as minhas participações, quem mandou matar Marielle, a gente chegou bem perto da elucidação final, mas ainda precisa fechar realmente, né? Passar a página completamente depois da delação e prisão dos que foram indicados como mandantes. Para me autodescrever agora, eu sempre estou com o QFE palestino, sou uma mulher branca e estou com o QFE palestino, uma das marcas simbólicas de luta, justamente porque a causa palestina hoje é a causa de toda a esquerda mundial, de todos os progressistas, de todos os humanistas, de todas as pessoas justas, de todas as pessoas de bom coração, né? Que sabem que nós estamos testemunhando não uma guerra de Israel contra o Hamas, mas um ataque genocida, uma limpeza étnica televisionada, com nossa conivência, com nosso silêncio. Quer dizer, nosso silêncio relativo, porque boa parte de nós é muito impotente, mas com um silêncio e uma cumplicidade corporativa, midiática, tenebrosa, né? E agora a gente já está mudando o foco da discussão para Irã, Israel, e eu acho que isso tudo parece um jogo bem urdido, porque o Irã não é bobo, sabe que o domo de ferro é praticamente inexpugnável, e nesse sentido, depois de um ataque tão bem sucedido como foi o ataque do Hamas no dia 7 de outubro, essa ofensiva por drones e mísseis, sinceramente, me faz, assim, dizer, vem cá, a gente tem cara de quê, não é? Assim, portanto, eu não consigo entrar nessa história Irã e Israel sem me achar ridículo. Bom, dito isso, né, vamos à questão da educação. A explanação da Guelda é muito suficiente na perspectiva da nossa audiência que não tem nenhuma informação sobre essa questão, se adonar dela. Mas vamos tentar pensar uma coisa. A Guelda está falando, primeiro ela falou de conferências nacionais. Quantos de vocês estão nos assistindo, fazem parte da nossa audiência, conhecem, sabem do que são as experiências das conferências nacionais em todas as áreas, desde os governos Lula e Dilma, sobretudo, né? Quem já participou aqui, né? Procurem se informar sobre o que são essas conferências, né? A Guelda falou aí, mais de 4.000 pessoas mobilizadas. Eu, Guelda, participei apenas de uma conferência, mas de uma única conferência que para mim foi uma das mais importantes e que, infelizmente, foi a única no seu campo. A CONSEG, né? A Conferência Nacional de Segurança Pública, em 2009. Eu participei como delegada da sociedade civil aqui do estado do Ceará. E é um instituto democrático da luta e da mobilização popular para fazer chegar junto aos poderes aquilo que são anseios debatidos, discutidos em todos os níveis federativos, entre os trabalhadores, entre os gestores e a sociedade civil. Lamento muito que nesse Lula 3, esse governo Lula 3, tendo passado por Dilma 1 e Dilma 2, a existência das conferências ainda não tenha um eco, né,
fico muito feliz dessa discussão, não tenha um eco dentro do nosso campo como deveria ter. Isso é o primeiro ponto do meu comentário. O segundo ponto, gente, a área da educação é, desculpem, um enclave, a luta no século XIX a gente teve uma guerra para uma cultura Kampf, né, como chamavam os iluministas alemães, entre a chamada razão, Aufklärung e o mundo tradicional, né, o mundo da teocracia, o mundo das superstições religiosas, essa guerra retornou agora, séculos depois. É a mesma guerra sob nova perspectiva. É bem piorada, porque agora nós também temos a tecnologia que poderia, em tese, né, nas utopias da razão iluminista, estariam sempre do lado da razão, a favor do esclarecimento. Não, essas tecnologias voltam-se exatamente contra a própria humanidade que a gestou, né? E nesse sentido, não por acaso, a extrema-direita mundial, aí, Gelda, eu acho que tem digamos assim, um encobrimento e uma ameaça para nós. A extrema-direita mundial, ela, digamos assim, esse ataque, por isso que você teve que fazer aí um esclarecimento. Não se trata apenas da diversidade sexual, né? Por quê? Porque eles conseguem, justamente, eles sabem que não se trata disso, mas eles aprenderam a travar as batalhas. Eles aprenderam, inclusive, lendo Gramsci, por exemplo. Eles aprenderam a travar as batalhas simbólicas, que nós deixamos meio que de lado, e hoje, boa parte de nós, eu estou falando aqui da esquerda brasileira, não sei como está em outros países, cai nas armadilhas assim de um modo impressionante. E continua caindo depois de 8, 6 anos de batalhas travadas. A nossa esquerda continua caindo nisso. E o que está em jogo, quando a gente fala de educação pública, a fala do Lula, de hoje o Lula talvez, quando ele fala disso, é o que está mais à esquerda do seu próprio governo. Não estou nem falando da disputa externa, estou falando dentro do governo, considerando o Ministério da Educação, considerando tudo. Quando o Lula fala dessa oportunidade que a educação traz, né? Isso devia ser uma bandeira constante, e a questão do financiamento da educação pública, porque eu acompanho a TV aberta, e tanto o jornalismo da TV aberta, como os programas de entretenimento, os caras ganham rios e milhões de dinheiro. Com o quê? Fazendo aqueles programas de LED na educação, que são bonitos, hein? Fazendo aquelas competições para a pessoa ganhar uma bolsa de estudo, para a pessoa ir, não sei, para... Todo mundo concorda, extrema-direita, esquerda, extrema-esquerda. A educação é quem faz a diferença. Você não é herdeiro, a educação é quem faz a diferença. Todo mundo concorda com isso. Todos. Tanto é que eles ganham dinheiro com esses programas de entretenimento e com essas fundações, né? E com LED na educação, esse prêmio LED da educação, mostrando iniciativas que aparecem como iniciativas heróicas, como é que se diz, de pessoas heróicas levando a educação, mas eles não querem trabalhar com a ideia de que o Estado, a educação, o ensino público, a educação pública, tem que ter financiamento e tem que cumprir isso que Gelda acabou de dizer, né? A isonomia, tratar os desiguais desigualmente, é só assim que a gente atinge a igualdade real e não a igualdade meramente formal, que já está assegurada na lei. E até isso eles querem tirar, né? Negar a educação pública. A gente teve a experiência da extrema-direita aqui, parece que a nossa esquerda esqueceu, né? Está vendo a extrema-direita na Argentina, como é que está tratando a educação pública, né? Enfim. Então, Gelda, eu gostaria que, depois desse meu comentário indignado, porque realmente eu estou vendo certos movimentos no campo da educação, tanto do ponto de vista do governo, como do ponto de vista dos movimentos sociais, que estão me deixando assim meio, sabe, de como é que a gente está entrando nesse processo, nesse momento, nessa conjuntura, nesse quadrante, mas talvez a Semana Nacional, né, seja de fato a esfera adequada, o palco adequado para que esses grandes debates se deem. Então, quando voltar para você, a gente está terminando talvez aqui o Alberto para fazer o break.
ou ler algum comentário, quando você retornar, você falar um pouco mais sobre os locais, os participantes, a dinâmica de como se dá essa semana. Okay? Valeu, muito obrigado, Sandra Helena. Bom, vamos fazer aqui uma questão. Eu imagino que podemos ser mais rapidinhos para chamar o break. Essa contribuição da sociedade, Guelda, traz também uma tentativa de fim de uma discussão inócua e me parece um pouco absurda sobre a escola sem partido. Quer dizer, nós vamos avançar, uma vez que o plano nacional seja acolhido, efetivado. A gente vai acabar com essa discussão idiota sobre a escola sem partido? O que você me conta a respeito disso? Olha só, Alberto, essa não é o fim, né? Primeiro a gente precisa entender que esse debate que está sendo travado, e quando a gente fala de Plano Nacional de Educação, nós estamos falando de disputa de projeto de sociedade. Nós temos que ter isso muito evidenciado. Qual é o projeto, né? Qual é o nosso projeto de educação está desenhado nesse documento final da CONAI, e ele precisa sair desenhado, refletido no Plano Nacional de Educação. E aí a gente precisa ter noção, porque às vezes a gente fala, gente, para que essas pessoas estão trazendo escola sem partido, homeschooling, não sei o quê? Esse é o projeto de educação e de sociedade que eles trazem. Então, a gente precisa estar muito atento para esses movimentos que estão sendo feitos. Isso aí não se encerra, né? Lógico que nós vamos fazer tudo isso, Alberto, estará em disputa dentro desse Plano Nacional de Educação, nesse período que ele for para o Congresso. Porque nós conseguimos derrubar isso no documento da CONAI, mas isso, com toda certeza, virá como emenda dentro do Plano Nacional de Educação. E aí a nossa mobilização, enquanto classe trabalhadora, é que precisa estar ativo e extremamente organizada para que a gente consiga derrubar essa emenda, consiga para que isso não prevaleça e não prospere. E aí, por que eu falo nós... Só um minuto. Oi. Só porque eu me distraí um pouquinho aqui, com um pequeno problema, a emenda é exatamente... Não, as emendas que vêm dentro do plano, porque nós vamos mandar um projeto de lei para o Congresso Nacional. E aí, eles terão toda a condição de apresentar emendas dentro desse documento. E aí, emendas que contrariam aquilo que é a nossa defesa enquanto projeto de educação, enquanto projeto de sociedade. E isso vai demandar, e quando eu falo que demanda uma organização, uma mobilização muito grande da nossa parte enquanto classe trabalhadora, porque a educação precisa ser uma pauta de toda a sociedade. Porque todo mundo, assim, é por meio da educação que você consegue traçar outros rumos, caminhos, reconstruir a sua história e conseguir contribuir com uma sociedade diferente, né? Paulo Freire fala disso. A educação por si só, ela não vai transformar o mundo, mas ela transforma pessoas que vão transformar a sociedade. Então, a gente precisa de ter muita lucidez ao pensar o que é o Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação ele está vinculado a um projeto de nação, de um projeto de nação soberana, né? Então, a gente precisa ter discernimento para entender e como é que nós vamos mobilizar essas pessoas. E aí entra a 20ª semana, nesse cenário, nesse ano de 2024, porque qual que é o objetivo? É a gente dar transparência e publicidade para esse documento final. O que é esse documento? O que nós estamos defendendo nesse documento? E aí, todas as ações que estão colocadas, esse material, essa programação, está no site da CNTE. Depois, se a gente quiser, vocês quiserem, a gente pode mandar para vocês que ajudem nessa divulgação. A gente convida as entidades de educação superior para participar, a Central Única dos Trabalhadores, enfim, a gente manda para todo mundo. Mas o objetivo é dialogar com as crianças, independente das idades, né? Com as crianças, jovem, adulto. Por exemplo, quanto custa a sua escola? Para a gente entender o mínimo do financiamento. Além de fazer o debate das partes do texto, trazer o texto, porque o texto com um texto grande e tal, a gente tem uma sistematização desse texto para que a escola possa dialogar com a sociedade, com a comunidade escolar, com os pais, com os próprios estudantes. Quanto custa a sua escola? Quanto a sua escola paga de água, de luz, de telefone? Qual que é o valor da merenda? De onde que vem esse valor da merenda? Por que a escola recebe esse recurso?
para as crianças escrever ou no formato de texto ou de desenho a partir da idade, ou promover debates no espaço da escola, mas fazer a carta e mandar para os futuros prefeitos, candidatos, que esse ano é um ano eleitoral, né? Qual é a escola que eles desejam? Por que eles não têm essa escola? Por que a minha escola não tem ar-condicionado? Por que a escola do bairro do lado tem ar-condicionado? Tudo isso é impacto de financiamento, né? Por que a gente tem uma limitação, por exemplo, trazer as questões de gênero e diversidade para o debate? Porque quando a gente vai falar de o respeito da violência contra a mulher, isso precisa estar como pauta no espaço da escola. Mas étnico-raciais, ninguém nasce racista, ninguém nasce violento. Essas coisas são aprendidas e precisam fazer parte da organização curricular do espaço da escola, por meio de um texto de discussão, de dialogar. Isso é cotidiano. Isso precisa fazer parte do espaço da escola no cotidiano. E aí é disso que nós estamos falando. Esse é o nosso projeto de educação. Porque se esse processo educacional, lá desde a creche, né, do berçário, a pós-graduação, você faz esse debate, faz essa construção, você promove com toda certeza, Sandra, uma sociedade um pouco mais humana, né, mais sensível, mais respeitosa. E aí toda a organização da semana está pautada nesses temas do documento final, para que a gente dê publicidade, dinamize, compreenda, dê publicidade para esse material, para que a gente tenha clareza, lucidez do que é que nós estamos discutindo. Guelda, desculpa, Guelda, uma sugestão. É possível você colocar no chat do programa um link, um endereço qualquer de internet onde as pessoas podem ler, acessar, o site baixar? do CNTE. Posso, coloco sim. Eu passo para vocês. Ou você simplesmente passa aqui para a gente e o pessoal aqui da produção para incluir também, fique à vontade. Tá, joia. Pois tá. Continue. Então, assim, porque como a conferência acontece com um número restrito de pessoas, né? Não dá para você fazer uma conferência gigante e tal. Então, ela aconteceu aí com 2.500 delegados, mas se você contabilizar os delegados desde a etapa municipal até a nacional, nós tivemos um número muito maior de participação. Mesmo assim, você não consegue atingir todos e todas da sociedade, e as pessoas realmente não têm dimensão do que está sendo tratado. Mas, então, nessa semana, o objetivo é esse, é a gente dar a maior publicidade possível para que a gente consiga entender o que está sendo discutido. E o que a gente quer, na verdade, é aquilo que a educação defende, gente. Nós precisamos pensar a formação humana dessas pessoas, para que a gente tenha uma sociedade um pouco mais humana, mais sensível, e que a gente tenha garantido o direito à educação. E não existe uma forma de garantir direito à educação se a gente não tiver financiamento, né, Sandra? É brincar de fazer de conta, né? Não existe educação sem recurso financeiro. E aí a gente precisa, por meio desse plano nacional, garantir o que a gente chama de acesso, permanência e sucesso escolar. Porque não basta ter apenas a matrícula para esse estudante. Nós precisamos garantir que ele tenha condição de permanecer na escola e conclua a sua formação educacional, termine o ensino médio, que é aquilo que a gente entende como educação básica, com sucesso, né, com qualidade dessa formação. Tanto que o governo Lula agora lançou o Pé de Meia, que é para que esse estudante do ensino médio tenha condições de permanecer na escola e concluir a sua formação. Né? Tá, Guelda, então, esse é vamos avaliar o governo Lula no que toca à educação pública no segundo bloco, pode ser? Pode ser. Tá, deixa eu fazer aqui o registro da participação da Nilda Bragalha, ela é de Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo, está com a gente. Muito legal, venha sempre, Nilda. Um comentário de Sandra Helena. Alberto, pode passar para o break, porque eu acho que o meu comentário vai mudar um pouco as coisas, assim, ou vai levar para um outro lugar. Então, eu prefiro que, como eu sei que tem o break, né? Tá, mas guarde aí no seu coração. E você pode incluir O governo do Ceará está em todo o estado com cozinhas que distribuem mais de 100 mil refeições por dia para pessoas em situação de vulnerabilidade. Além disso, são mais de 53 mil famílias que compram alimentos com o cartão Ceará Sem Fome. Trabalho que dá resultado e não para de avançar. Tá trabalhando, tá gerando, é o governo do Ceará. Governo do Ceará. Cuidar das pessoas. Avançar o Ceará.
Aproveite este espaço e venha divulgar sua campanha salarial, campanha de sindicalização, a luta pelo PCCS, o dia da categoria e sua propaganda na Atitude Popular. Somos a maior rádio de esquerda do Norte e Nordeste. Fortaleça a comunicação popular e divulgue sua mensagem para a esquerda brasileira. Esperamos por você. Informações pelo WhatsApp 85 99662 2120. Rádio e TV Atitude Popular. Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil, AFMNB, há 37 anos lutando em defesa dos trabalhadores, da redução das desigualdades regionais e do fortalecimento do BNB enquanto promotor do desenvolvimento. Atitude Popular. Sua rádio com atitude. Democracia no ar. Muito bem, estamos de volta, segundo bloco do programa Democracia no Ar, debate político com os pés no chão aqui pela Atitude Popular. Hoje nós estamos conversando sobre a Semana em Defesa e Promoção da Educação Pública, que será realizada em todos os estados brasileiros, de 22 a 26 deste mês, tá? Num esforço, numa realização da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Olha só, Guelda, a Sandra já conhece a dinâmica, a gente traz um vídeo que a gente chama de ilustrativo, tá? Que tem a ver com o que nós estamos conversando e que abre a perspectiva da gente tocar em outros assuntos. O vídeo que a gente separou traz o presidente Lula sendo o presidente Lula. Ele colocou no mesmo palanque o presidente da Anfávia, tá? A associação que representa a indústria automobilística, e ali também colocou o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. O momento era um momento de celebração para o que o país está acenando. Novos e grandes investimentos na indústria automobilística, uma nova indústria automobilística produzindo veículos com menos poluentes, né, com menor impacto ambiental, ou seja, um clima de celebração, um clima de festa, de conciliação, o Lula sendo Lula. Vamos ver o vídeo, em seguida eu vou propor aqui uma questão para a Sandra Helena, nossa comentarista, e para você, Guelda Andrade. Que é um dia muito feliz, é uma dupla festa, inauguração da nova casa da Anfávia, Casa do Emprego, da Renda, do Desenvolvimento, e 125 bilhões de investimentos na indústria automotiva. A indústria passou a ter confiança no Brasil, passou a acreditar no Brasil, passou a ter segurança jurídica, passou a ter estabilidade econômica, passou a ter estabilidade social. Nós entendemos que as empresas são os trabalhadores. Esses investimentos irão proporcionar crescimento para o país, irão proporcionar descarbonização em um gesto de ousadia. A relação com os trabalhadores, com o movimento sindical é importantíssimo e é fundamental. A negociação coletiva ela tem que ser permanente, o diálogo tem que ser permanente. O presidente Lula tem compromisso com a indústria, porque tem compromisso com o emprego e a renda da nossa população. Nós temos tudo para voltar a crescer forte na indústria automobilística, com a vantagem agora de que ela se adequa às novas tecnologias sustentáveis. Se descarboniza, investe em várias rotas, sempre no sentido de colocar o Brasil na fronteira da produção verde, que vai chamar a atenção do mundo do ponto de vista de comprar os nossos produtos. Valeu a pena vocês voltarem a acreditar no Brasil. E valeu a pena o Brasil voltar a acreditar na indústria automobilística. E aí nós estaremos fazendo um casamento perfeito, e quem ganha com isso é o povo brasileiro. Muito bem, tá aí o vídeo. Esse vídeo foi postado no perfil Instituto Lula nas redes sociais. Tem uma musiquinha, foi transformado numa peça publicitária, tá? Para anunciar, sim, esse bom momento. Todos temos que reconhecer, tá? É o governo, o slogan do governo diz muita coisa: união e reconstrução. Muito bem. E na educação? Será que a gente está comemorando, como estamos comemorando o avanço na indústria,
nas exportações, não só de commodities, na reconquista do Brasil da posição de liderança na produção de automóveis, e agora automóveis de baixo impacto. Então, eu queria uma avaliação da Sandra e primeiro da Guelda, e em seguida a gente volta para o nosso tema central. Esse comentário pode ser mais curtinho, né, gente? Guelda Andrade. Oi, Guelda, você provavelmente está com o microfone desativado. Veja bem, eu acho que primeiro a gente precisa lembrar que nós temos um governo, não é de frente ampla, ele é amplíssimo, né? Considerando todo o cenário e toda a necessidade de negociação para que a gente consiga caminhar. A educação, e aí como eu acabei de dizer no bloco anterior, a educação é um projeto em disputa, porque é por meio dele que a gente faz essa disputa de sociedade, né? De soberania do povo. E dentro do documento final da CONAI, por exemplo, nós temos o 7º eixo que vai falar desse desenvolvimento socioambiental para o nosso povo com preço muito mais elevado. Então, quando a gente fala desse projeto, e é justamente por isso é que esse projeto educacional está nessa disputa tão violenta. Porque se a gente consegue garantir estrutura, veja bem, no governo Lula 1, 2, Dilma, a gente conseguiu avançar muito na educação. E a gente já estava chegando a caminho, porque o Plano Nacional anterior, a gente teve a garantia de executibilidade dentro do plano, porque nós tínhamos todas as fontes de financiamento lá dentro. E o que aconteceu quando a gente tem logo o pós-golpe e depois o governo Bolsonaro? O plano foi para a gaveta. Nós não tivemos nada executado, nada caminhou. Por quê? Porque a gente ia promover e garantir o desenvolvimento desse povo. A gente ia garantir uma outra estrutura em um outro lugar para o Brasil. E aí a gente tem um grupo da sociedade, né, que é o projeto neoliberal da extrema-direita, que eles não querem que eles querem continuar escravizando o povo brasileiro. Né? Não pode ter desenvolvimento, não pode ter formação, não pode ter educação. Né? E aí é por isso que esse projeto está nessa disputa violenta que a gente está vivendo. Então, assim, quando a gente fala de plano nacional, é justamente garantir esse projeto de nação diferente e colocar a educação nesse mesmo patamar que você faz o questionamento. Muito bem, muito bem. Sandra Helena, comenta o vídeo. Comento. Lula sendo Lula no seu melhor, né? Que é dificílimo para nós quando a gente passou em frente. Porque, assim, esse Lula aí é o Lula da disputa da nova república, é o Lula da disputa do Estado do Bem-Estar Social, de dar uma feição propriamente de bem-estar, uma aliança de capital e trabalho. É o Keynes tradicional, é o basicão do basicão. Então, aí, nesse campo, na economia, a discussão da industrialização ou reindustrialização é uma coisa com a qual a nossa geração, Guelda, eu, você, Alberto, estamos, né, desde a redemocratização, bem acostumados a lidar com essa disputa. Então, o Lula, sendo Lula, é justamente esse que faz o que parece impossível quando quem está lá é a direita liberal, mais assintosa do Ponte para o Futuro, por exemplo, né? Do MDB e PSDB. Mas no campo da extrema-direita, para que a gente compreenda essa tentativa de capital e trabalho juntos, que foi um sonho, uma realidade do socialismo europeu, do bem-estar social, a gente precisa de 3 pontos básicos. E aí é aí que está a disputa da extrema-direita. Que pontos básicos são esses? Comunicação, segurança pública e educação. Porque eu só vou explicar para alguém entender o que está acontecendo nesse vídeo se a pessoa tiver um mínimo de condições, de conhecimento, de amplitude. E agora ela tem a desinformação, que é um problema da comunicação, né? Então, a educação, nessa perspectiva, ela assume, não por acaso, ela é um dos vetores de clivagem da extrema-direita, uma importância estratégica, tática, de amplíssima voltagem e magnitude. Porque, como bem disse a Guelda, não é uma frente ampla. Daqui a pouco se convida a própria família Bolsonaro para compor o governo, do jeito que a coisa vai. Né? É amplíssima. E quando a gente vê ministros
que são do União Brasil, do PL, que apoiaram a extrema-direita, o diretor dentro do governo agindo em favor desse interesse. E, infelizmente, o Ministério da Educação também é um campo de disputa, não da extrema-direitíssima, que aí é o tema que eu queria entrar, por conta do que o Alberto falou da Escola Sem Partido, mas é um campo de disputa aberto da direitona tradicional com a esquerda liberal, e a gente tem extrema-esquerda, né, também dentro do Ministério da Educação. Então, é um campo de disputa permanente, a gente sente isso muito bem. Mas, ainda assim, né, no FREG, tem a história do ensino médio, teve esse pé de meia, que foi uma medida acertadíssima do ponto de vista de comunicação também. Tem o problema das federais, a sustentação das federais, ao mesmo tempo que avança, interioriza, amplia, tem o problema do financiamento também. Então, a gente tem mesmo aí. E tem um problema mais básico, vocês lembram, tanto Escola Sem Partido como homeschooling. Tem um temão aí que a gente não mencionou ainda, eu acho incrível, porque já são 10h49 falando de educação e a gente não mencionou. Sandra, vamos ver quem menciona primeiro. Eu guardei esse tema para o final, para uma última questão. Só para te... Não, você vai tudo concluir. Bem, de boas. É porque eu estou empolgada mesmo hoje. Nós somos todos esse assunto, né? Interessa a todos. Muito bem, deixa eu rodar aqui mais algumas manchetes. Manchete do dia. Do Diário do Centro do Mundo, Eduardo Bolsonaro foi a evento fascista nos Estados Unidos com dinheiro da Câmara. Agora do Instagram do MST do Ceará. No Ceará, a MST ocupa a área no perímetro da barragem Lago de Ação. As escolas militares, tá? O governo Lula já deu uma sinalização que não vai financiar como escola pública. E uma outra questão que é a educação em domicílio. A liberdade das famílias de educarem seus próprios filhos e depois o Estado vai lá e referenda e assina embaixo e o garoto vai avançando, a garota vai avançando na vida escolar. O que você me traz, ô Guelda? Qual é a posição da Confederação e do plano? Veja bem, como eu te disse, o Plano Nacional, nós conseguimos, o documento final, nós conseguimos expurgar todas essas coisas de dentro do documento. O risco que a gente corre agora é de que isso virá como emenda. E isso, mais uma vez, eu vou reforçar e repetir, demanda uma mobilização muito grande da classe trabalhadora. O governo Lula já disse, não vou financiar, tanto que rompeu, né, com as escolas militares. Mas os estados estão financiando, né? E aí eles têm um objetivo muito claro com isso. Mais uma vez, a gente vem falar de projeto, né? Isso faz parte do projeto deles. Nós tivemos agora recente, Alberto, acho que foi na semana passada, eu estava na Costa Rica, um embargo do Supremo em relação às escolas militares do Paraná, né? Agora vamos ver os próximos capítulos disso. Em relação ao homeschooling, a nossa posição também é muito objetiva, assim, muito evidente. Nós não temos acordo nenhum com o homeschooling, porque a minoria que faz a defesa desse debate tem uma estrutura financeira para garantir isso e aquilo para o seu filho no espaço da escola. Se a gente consegue, se eles conseguem aprovar uma lei dessa, nós estamos indo contra aquilo que é o direito à educação, que é muito mais amplo do que o direito de ensino, né? Nós não estamos falando de direito à aprendizagem, que às vezes a gente tem que ter muito cuidado, né, Sandra, com essa coisa dos termos que a gente usa. Eu tinha um amigo aqui no sindicato que falava que a gente tinha que ter muito cuidado porque as palavras estão gestadas de sentido, né? E realmente as palavras estão gestadas de sentido, nós temos que ter cuidado com os termos que a gente usa, com quem que a gente caminha, quais as defesas que a gente faz. Porque quando a gente fala que a gente não tem acordo com a homeschooling, nós estamos em defesa daquelas crianças, porque assim, quando a criança vem para a escola, a gente descobre tanta coisa que está acontecendo, é a ausência de comida, é a violência doméstica, é o abuso sexual, isso chega até a escola. Então, quando a gente vai contra o homeschooling, nós estamos defendendo a vida, a condição humana dessas crianças também, além do direito de socialização, né? Paulo Freire já diz, nós aprendemos
nas relações uns com os outros, nós nos educamos nas relações uns com os outros. Então, é nessa troca de experiência que a gente aprende o que é o respeito, né, o que é o espaço do outro, né, como que a gente convive em sociedade. Se a gente não tem essa socialização, dificilmente, Alberto, você vai conseguir olhar para o outro como ser humano, né? E aí, isso faz parte do nosso projeto de educação, que é esse respeito mútuo. Então, nós não temos, enquanto CNTE, enquanto confederação, nenhum acordo com esse projeto de militarização, de homeschooling e de escola sem partido. A escola tem lado, né? Nós temos que ter lado, nós temos que entender. Mesmo porque, Alberto, toda a nossa vida gira em torno da política. Todo o processo é definido pela política. Eu falei disso numa conjuntura que a gente fez no final de semana, porque, assim, todo o processo, e a gente precisa entender o que é projeto de sociedade. Né? No ato, quando a gente faz a escolha dos nossos representantes políticos, nós estamos defendendo o nosso projeto. E a gente precisa ter muita clareza de que lado que nós estamos. Quem que está sendo beneficiado com determinado projeto. Né? E aí a Sandra, no bloco passado, traz uma questão que eu também tenho batido muito em cima disso, que é a comunicação, viu, Sandra? Eu acredito que nós não estamos conseguindo nos comunicar com o nosso povo, né? E aí algumas pessoas falam, olha, eu acho que as pessoas não querem ouvir, não é isso. É a forma de se comunicar. Se você produz um cartaz, você tem que ter a preocupação com a fonte, com a cor, com o termo, com a forma, com as palavras. Se eu estou dialogando com você, eu tenho que me preocupar com os termos, com a forma, com o meu tom de voz, né? Como é que eu estou agregando? Como é que eu estou tentando esse diálogo? E eu acho que nós estamos num momento muito melindroso, assim, um momento muito sensível, né? Que é esse momento de acolhida das pessoas. Porque o que está em xeque, e aí a gente precisa entender, quando eu falo que a gente precisa de compreender o processo político das coisas, os meandros, é que, assim, todo esse processo que nós estamos vivendo aqui não é uma polarização, porque os polos, em algum momento, eles se encontram. Nós estamos vivendo uma radicalização da extrema-direita. E isso não é uma dádiva apenas do Brasil, ou do Ceará, ou do Mato Grosso. Isso está acontecendo no mundo. E isso tem reflexo no nosso país. E tem reflexo no seu ambiente de trabalho, tem reflexo lá no chão da escola onde eu trabalho. E aí, se a gente não consegue compreender os meandros da política, a gente não consegue fazer defesa desse projeto e não consegue entender qual vai ser o próximo movimento e como eu posso contribuir para a mudança dessa realidade. Tá. O Guelda, fato é o seguinte... Oi, pode dizer. Só para você incluir ainda nessa sua fala e contemplando a Sandra, quem deve participar, tá, da semana, como faz, como se inscreve, só para você incluir nessa sua fala, porque logo em seguida eu vou chamar a Sandra para ela fazer um comentário final e a gente encerra o programa. Tá, joia. Veja bem, nesse movimento da 25ª semana, todas as pessoas que estão no espaço das escolas podem participar. Da creche à pós-graduação. Como que eu, pai do estudante, posso participar? Você pode procurar a sua escola. Escuta, eu estou sabendo que tem a 25ª semana, como que eu posso contribuir? Como que eu posso participar desse diálogo, desse debate? Né? Então, assim, a programação está no site da CNTE, eu já mandei para a Paula... Lembrar qualquer escola. A universidade, qualquer escola, de a rede escola municipal, rede estadual, né, são as escolas públicas, rede municipal, rede estadual, as universidades, os institutos federais, como que nós podemos contribuir com isso? Nós podemos criar uma grande rede de debate para que a gente consiga avançar. A escola tem a liberdade de promover lives, de chamar a universidade para vir fazer debate, tem uma ação lá, inclusive, quando a gente fala dessa questão da sustentabilidade do meio ambiente, um convite para o MST vir fazer um movimento com o plantio de mudas de árvore, que eles já têm uma campanha, um trabalho nesse viés, né, para escolher um espaço na escola ou dentro da própria cidade para plantar árvore. E aí não é só plantar árvore, né, Alberto? É problematizar por que nós precisamos plantar as árvores. Né? Eu acho que isso é um processo, é um espaço de debate, de formação para os estudantes e para a comunidade escolar. E aí qualquer dúvida, qualquer dificuldade, pode acionar, procurar a CNTE. Eu mandei aí todas as nossas redes sociais para a Paula, para que vocês ajudem a gente nessa divulgação, para que a gente dê os caminhos, né? E qualquer informação, qualquer dúvida, para que a gente possa contribuir e fazer uma grande semana do dia 22 ao dia 26. Né? Com filmagens, com fotos, com mobilização nos nossos Instagrams, Facebook e assim por diante. Muito bem. E lembrar que aqui no Ceará, o Sindiúti, né, está, digamos, a entidade
filiada à Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Sandra Helena, o seu comentário final. Bem final, que aí vai ser só um toquezinho do que eu disse lá no início. Está na base de tudo isso aqui. Na base da base mesmo, é o que está sustentando essa discussão nossa. Se chama o reencantamento religioso do mundo. Certo? Essa discussão não está sendo feita, ela está, digamos, ela está, mas nada do que está sendo colocado aqui avança sem que nós enfrentemos, e aí tem, vocês lembram dos 3 eixos que eu falei? Oxalá eu tivesse disposição agora para escrever e formular, porque está na minha cabeça, esses 3 eixos, né? Da educação, comunicação e segurança pública. Porque esse reencantamento religioso do mundo é armado, é militar. Né? Ele é, como se diz, o Antigo Testamento, é a Torá, o livro de Reis, é o livro de Samuel, é o livro de Josué. Não é o cristianismo, não são os novos evangelhos. Aí Guelda, quando você fala como saber começar, eu digo, a gente tem que começar por aí. Porque esse reencantamento do mundo está dentro do ônibus, está na antessala do consultório médico, está com o trabalhador que está varrendo o chão do seu lado, está com o repositor do supermercado, está com a classe trabalhadora e nas classes médias intelectuais, em várias gradações, em vários níveis. A gente está vendo âncoras televisivos, colegas seus, Alberto, utilizando a palavra livramento no ar, quando uma pessoa escapa de um assalto ou de um acidente ou de algo do gênero. Portanto, é um retrocesso ao fundo, como disse Hegel lá no século XIX. Estamos nisso. Então, essa discussão da diversidade, que tem a ver, não dá tempo, já são 11 horas e 1 minuto, mas a questão da laicidade e da discussão religiosa dentro da escola, certo? Então, só um minuto aqui, eu estou com um problema e eu estou recebendo muita ligação, só um minutinho. Então, só para concluir essa discussão, enquanto a gente camuflar, deixar de lado como a gente achava que a religião era um resíduo, a gente viveu um pouco essa, né? A religião é resíduo, eu sou essa geração, né? Mas eu sempre disse não é, e a coisa avançou de tal modo que você abriu os canais abertos hoje. Eu acho incrível, Guelda, incrível. Se você abrir os canais abertos, eu tenho um televisor Samsung que tem uma coisa chamada Tizen, que tem 60 canais internos sem você precisar assinar cabo. Né? Desses canais internos, a gente tem canais religiosos, a novela Os 10 Mandamentos passando em looping, termina uma, começa, termina, começa de novo, termina, começa de novo. Aí a gente já tem os canais da esquerda liberal identitária, tipo Trace Brasil, Put Negra, a gente já tem um canal de drags, a gente tem canal de falas negras, mas nós não temos um canal do MST. A gente não tem um canal da CNTE. Você está entendendo? A gente não tem um canal da esquerda, nenhum canal. Agora, claro, os direitos civis liberais, que o pessoal chama de identitarismo, a gente tem. E canais religiosos em profusão. Na TV aberta, então, uma pessoa insune na madrugada brasileira que use TV aberta, não tem dinheiro para cabo ou dinheiro para outra coisa, ela só vai... A TV Diário, nossa TV Diário, que antes passava filmes na madrugada, só passa agora cultos religiosos. Então, gente, olha, se a gente não... Nada disso que a gente está falando aqui, nada disso, vai ter resultado eficaz, porque as lideranças populistas da extrema-direita, todas, a milícia, as novidades aos garotos, jovenzinhos, que estão aí atingindo milhões de pessoas, todos estão com o discurso do encantamento religioso, da autocracia, a teocracia, na verdade, militar. Então, eu espero que esse tema, não dá tempo mais nem de mencionar isso, mas
como eu falei no início, que era uma guerra cultural, né, do século XIX rediviva, esse é o tema dos temas para as gerações vindouras. Já nem para nós, a gente vai ver, eu acho que a gente não vai ver vitória nesse campo, né? Não, a gente vai perder. Mas para as próximas gerações. Valeu, muito obrigado, Sandra Helena, pelas análises, os comentários. Muito obrigado, Guelda Andrade. Leve daqui toda a nossa solidariedade, a nossa torcida para que dê muito certo em todo o Brasil. A semana em defesa da promoção da educação pública de 22 a 26. Quero agradecer a você que nos acompanhou pelas emissoras de rádio conveniadas e a você que esteve com a gente pela internet. Amanhã a gente volta com uma nova edição do programa Democracia no Ar, debate político com os pés no chão aqui pela Atitude Popular. A você eu desejo uma boa semana e um bom dia. Democracia no Ar. Atitude Popular. Sua rádio com atitude.